Bom dia, professor. Eu sou o João Pedro e a gente vai apresentar o trabalho hoje da uva, certo? Da cultura da videira. Meu grupo é eu, o João Pedro Pires, o Daniel Fernando e o Anthony Wallace. Bom, começando aqui, por que é importante realizar a irrigação? Bom, a irrigação é necessária justamente porque ela vai fornecer água diariamente para a planta, certo? Evitando que ela tenha um déficit hídrico muito grande. Então, quando entra muita pouca água no solo e sai muita água do solo, e acontece um déficit hídrico. Então a irrigação está ali para conter isso. E bom, nas regiões onde se é plantado uva, algumas regiões, como aqui no sul do Paraná, que não tem um clima tão tropical, né? Ele vai ter um déficit hídrico, certo? Então é necessário fazer essa irrigação para que as plantas possam desenvolver bem, certo? E bom, eu falei de irrigação, falei aqui o porquê que é necessário. Aqui eu coloquei algumas imagens de alguns tipos de irrigação, porém a gente vai falar hoje em específico da aspersão, da microaspersão e do gotejamento, que são as mais utilizadas na cultura da uva. Então vamos lá. A irrigação por aspersão, como que ela funciona? Bom, elas podem ser de dois tipos. Ela pode ser de subcopa ou de sobrecopa, né? Então, cada uma delas vai ter vantagens, vai ter desvantagens também. Elas podem ser fixas e portáteis, mas vamos começar especificando se ela vai ser subcopa ou sobrecopa. Bom, a subcopa ela vai ter algumas desvantagens, como é, não vai ser uniforme o jato. Como ela vai ser embaixo da copa, os troncos vão estar ali, né? Então, no caso das uvas, vão acabar batendo no tronco dela e não vai ter uma uniformidade de jato, certo? Porém, ela vai ter uma menor perda de água em relação à evaporação, né? Como não vai ser em cima da copa, como não vai estar em contato direto com o ar que está batendo o sol, vai ter uma menor perda de água em relação à evaporação. Já a sobrecopa, ela vai ter uma uniformidade, né? Tanto que aqui, ó, não é cultura da uva, mas aqui está sendo sobrecopa essa imagem. Ela vai ter uma uniformidade. O problema disso é que, como vai bater direto nas folhas, vai aumentar o índice de doenças dessa cultura. E também vai ter uma maior perca de água. Então você precisa sempre ficar pensando qual que é o melhor para a sua cultura e o que você prefere evitar e o que você prefere ganhar, né? Então, a irrigação você tem que sempre pensar nisso. Além disso, essa irrigação ela pode ser fixa ou portátil. As fixas vão ser mais caras, porém a vantagem dela é que ela não vai ter mão de obra para você ficar trocando de linha, certo? Enquanto as portáteis elas vão ser mais baratas e vai precisar de mão de obra. Então você vai ter que ter um funcionário, alguém ali que vai precisar ficar fazendo essa função de trocar as linhas quase que o dia inteiro, né? Porque a irrigação demora bastante para realizar. Além disso, a irrigação por aspersão, ela tem alguns detalhes importantes, né? Ela vai precisar de uma motobomba com uma potência bem alta, certo? Para você conseguir lançar essa água no campo. E ela vai consumir bastante energia. Então, tem que ter noção disso quando for optar por esse tipo de aspersão, por esse tipo de irrigação. E uma vantagem, assim, você pode dizer, é que ela não vai ter tanta necessidade de manutenção, né? É um sistema mais bruto, é um sistema que aguenta mais porrada, esse sistema de aspersão. Agora eu vou falar um pouco do gotejamento. O de gotejamento, ele vai ter algumas desvantagens, né? Desvantagens e algumas vantagens em cima da aspersão, né? Tanto que eu falei, né? Todo o sistema de irrigação, você precisa ver o que você quer propor para o seu sistema, né? Para ver o que vai ser mais vantajoso para você ou não. O de gotejamento ele vai ter uma baixa vazão com alta frequência, né? Então, como eles vão ser canos esticados por toda a sua cultura, bem no sopé da planta, esses canos vão ficar pingando gotas de água. Então, ele vai ser com muita baixa vazão, né? E vai ficar quase que o dia inteiro pingando gota de água ali naquele local. Ele, por ser dessa maneira, ele vai ser menos efetivo. Mas por que ele vai ser menos efetivo? Ele só vai molhar, certo? Uma área do solo. Então ele só vai molhar ali, tipo, os 15 primeiros centímetros iniciais ali do solo e em um raio bem baixo, entendeu? Enquanto
olha quantos metros que esse sistema aqui consegue chegar, né? Enquanto esse aqui chega, sei lá, 15, 20 centímetros de raio. É bem baixo esse sistema, o tamanho que ele afeta. Porém, uma das vantagens dele é que ele vai evaporar bem menos água que os outros sistemas, né? Justamente por ser bem próximo do solo, esse sistema quase que não vai ter evaporação de água, certo? Um dos problemas que ele vai ter, lógico que vai ser a manutenção elevada. Como ele precisa ser bem fino, essa, esses buracos onde vão cair a água, ele vai precisar de filtros para areia, para não entupir, né? Esses canos, né? E esses locais onde vão cair a água. Além de que, além desse filtro de areia, vai ser necessário você também cuidar de como que está a água. Então, se tiver muito sol, muito ferro, se tiver algumas outras propriedades muito elevadas na sua água, você vai precisar tratar, senão vai poder afetar seu sistema e vai travar todo o seu sistema. Por fim, a fertirrigação ela vai ser necessário e viável nesse sistema, né? Então, como que ela vai ser? Por que ela vai ser necessária? Bom, porque como vai ficar caindo água ali o dia inteiro, as plantas elas vão ter um grande consumo dos nutrientes, um grande consumo de água ali naqueles primeiros 15 centímetros de solo. Então, ela vai acabar quase que tirando todos os nutrientes do solo, só que só daquela parte ali de cima, né? Então você vai ser necessário fazer uma fertigação a partir do sistema de irrigação mesmo, né? Então colocando os nutrientes na sua água para que a planta possa se desenvolver bem e possa também puxar esses nutrientes para ela de maneira fácil. E bom, agora eu vou falar sobre a microaspersão, que é o último tópico que a gente tinha falado. E bom, qual que é a diferença, quais são as vantagens da microaspersão? Vamos lá. Bom, a microaspersão a gente tem que ter noção que ela vai ter um alto custo inicial, né? Ela vai ter esse alto custo porque ela vai precisar de uma motobomba forte, você está entendendo? Ela vai precisar de uma manutenção. Então, são essas coisas que acabam tendo esse alto custo. Você vai precisar de equipamentos de filtragem porque ela vai ter, basicamente, vai ser uma aspersão, a primeira aspersão lá que a gente viu, só que localizada na planta, certo? E por ser localizada, os aspersores que vão jogar água, eles precisam ser muito mais finos, eles precisam ser muito mais delicados. Então, por isso que isso vai ter esse alto custo inicial, porque cada equipamento vai ser muito mais caro, certo? Então, você vai ter um grande custo de manutenção, buscando sempre filtros para eles não entupir, para eles não travar, senão você vai acabar tendo prejuízo. E, bom, por ser uma irrigação localizada, ele vai ter algumas vantagens. Então, ele vai ter menos dano com sementes, que você pode, vamos supor, nas videiras, quando elas já estão apoiadas, você pode localizar isso para o solo e evitar que tenha uma doença nas folhas, evitar que vai ter uma doença no caule, por exemplo, e deixar só que o solo absorva essa água. Ele vai ter um menor gasto de energia, tá? Então, em relação aos outros, porque não é um sistema que exige tanta força, entendeu? Ele vai exigir, mas não tanto como a aspersão mesmo, que joga quase que no campo inteiro a água. Então, ele é um sistema, em relação a isso, mais barato. E, devido ao que eu falei, ele vai ter um menor índice de doenças, então ele é um sistema para quem não quer tanto se preocupar com doenças, ele é um sistema bom para se utilizar. Vou falar um pouco sobre a demanda hídrica da videira, um pouco sobre suas vantagens e desvantagens. Há normalmente uma baixa demanda no início da fase de crescimento, devido à menor área foliar das plantas. Nesse período, as maiores perdas de água devem ser a evaporação da água do solo. Em seguida, vem um período de alta demanda, quando o dossial está plenamente desenvolvido. Há uma redução do consumo após a colheita, devido à menor taxa de transpiração das folhas mais velhas e à queda das folhas. A Embrapa Ovo e Vinho disponibiliza planilhas para o cálculo da necessidade hídrica e manejo da irrigação de videiras. As planilhas servem de suporte para a tomada de decisão no manejo da irrigação e em estudos que necessitam de informações sobre o consumo de água em áreas produtoras de uvas. A avaliação do estado hídrico da videira usa-se como indicador
a medida do potencial hídrico foliar. Valores entre 0 e menos 0,2 megapascal indicam restrição hídrica ausente ou leve, recomendadas para vinhedos jovens, e ainda informação, e para obtenção de mosto concentrado, entre menos 0,2 e menos 0,4 megapascal, correspondem à restrição hídrica leve a média, indicados para o período de mudança de cor das bagas da uva e para obtenção de vinhos básicos. Entre menos 0,4 e menos 0,6 megapascal, a restrição hídrica é de média a forte, indicadas para o período de maturação do fruto da uva e para obtenção de vinhos de qualidade. Existem diversos métodos para se calcular a necessidade de água de um cultivo. O que calcula a evapotranspiração da cultura, como podemos ver na fórmula, ele utiliza a evapotranspiração de referência e o coeficiente de cultura, que varia conforme o desenvolvimento da cultura. O coeficiente de cultura médio para a videira é de 0,45 da poda ao início da brotação, de 0,70 do início da brotação ao início da floração, de 0,80 do pegamento do fruto à compactação do cacho, de 0,70 do início da maturação à colheita. Um valor médio de 0,60 aplica-se para todo o ciclo vegetativo. Os sintomas da deficiência hídrica se manifestam com o amarelecimento das folhas mais velhas, encurtamento dos entrenós e paralisação do crescimento das bagas. Com a intensificação da deficiência hídrica, ocorre queda das folhas progressivamente da base do ramo para as mais novas e o murchamento das bagas. O manejo com déficit hídrico pode afetar o crescimento da cultura, reduzindo as taxas de fotossíntese e de transpiração e a área foliar total das plantas. Para vinhedos em formação, o déficit hídrico deve ser evitado a fim de se permitir o desenvolvimento das plantas bem estruturada. A partir do momento em que as plantas iniciam a produção, é comum o estabelecimento de um déficit hídrico durante o ciclo da cultura, com o objetivo de se obter vinhos de melhor qualidade. Para a obtenção de vinhos jovens, leves e frutados, sugere um déficit hídrico de leve a moderado durante a maturação. Para vinhos de guarda mais concentrado, deve-se permitir uma restrição hídrica moderada e forte durante o crescimento das bagas e maturação dos frutos. Bom, agora falando sobre um pouco dos aspectos socioeconômicos, né, da cultura da videira, a gente vê uma grande importância tanto econômica quanto social, na medida que essa cultura ela envolve um grande volume de negócios voltados tanto para o mercado interno quanto para o mercado externo, né? E a gente caracterizando aqui esse consumo, tanto no mercado externo quanto no interno, a gente vê aqui que a Europa ela consome de 5 a 6 quilos de uva por habitante ano, enquanto aqui no Brasil, de 3 a 4 quilos. Segundo o estudo que realizou essa pesquisa, eles tinham uma previsão de que esse consumo iria aumentar em torno de 0,8 na Europa e de quase 1 quilo aqui no Brasil. E isso tudo se deve a características como, por exemplo, a expansão das áreas cultivadas e ao polo do submédio do Vale São Francisco, que eu vou falar um pouco mais para frente. E bom, aqui no Brasil, as principais áreas que produtoras de uva são localizadas aqui na região do Rio Grande do Sul, no Alto do Uruguai e Santa Catarina. Aqui no Paraná, a gente tem Marialva, que todo mundo conhece essa uvinha aqui, né? Agora já não é mais essa uva, são vários cachinhos de uva. E essa região de Marialva, ela tem uma produção de aproximadamente 70% da produção vitícola total do Paraná. Em São Paulo, a gente tem 3 cidades, que seria Jundiaí, Jales e São Miguel Arcanjo. São grandes produtores de uva na região de São Paulo. E o principal produtor brasileiro seria essa região do submédio do Vale de São Francisco, que seria ali Casa Nova, Petrolina, Juazeiro, Santa Maria da Boa Vista, Curaçá e Irecé. Falando um pouco ali sobre esse Vale do São Francisco, ele tem uma área total de 800 mil hectares irrigados, não sendo somente área vitícola, e com projetos públicos de aproximadamente 180 mil hectares. O que seriam esses projetos públicos? Seriam do Departamento Nacional de Obras contra as Secas
e da Companhia Hidrelétrica do São Francisco, que acabam disponibilizando água para toda essa região. Bom, agora sobre o rendimento da cultura. É, a introdução e a globalização do setor agrícola fez cada vez mais com que a gente tenha uma maior eficiência técnica e econômica na condução da exploração do meio rural, fazendo com que a gente tivesse uma maior competitividade, tanto de custos quanto de produção e rentabilidade. E isso torna cada vez mais complicada a tomada de decisão do produtor sobre o que plantar, sobre quando plantar e como. Bom, uma exploração racional do meio rural, ela se deve a várias características. Focando aqui o vinhedo, a gente tem que se preocupar muito com a cultivar, o espaçamento, o solo, as doenças que pode ter naquela região, o rendimento do cultivo, o preço dos insumos e do produto, para ele não trabalhar no vermelho, o conhecimento técnico dessa cultivar com que ele vai trabalhar, e o mercado para escoamento da sua produção, pois ele tem que ter o lucro, sempre trabalhar visando o lucro. E bom, agora falando sobre o rendimento real em números. Segundo um estudo da Embrapa do semiárido, a produtividade média de uma videira do terceiro ano ao 15º ano é de 40 toneladas hectare e com aproximadamente um custo de venda de 80 centavos o quilo. Isso acaba gerando um lucro bruto de 34 mil. Porém, aqui a gente não colocou os custos de mão de obra, de assistência técnica, de equipamentos, impostos e outras taxas, além dos insumos também, que são muito caros. Colocando todos esses valores, a gente tem ali um custo de 18 mil aproximadamente. E para a gente ter uma ideia, o retorno na produção de uvas, né, nessa região ali do Vale do São Francisco é de aproximadamente 0,88 por hectare. Ou seja, a cada R$ 1 investido, ele tem um retorno de 1,88. Então, para a gente ter uma ideia de valor investido e retorno, a gente teria que ter uma produtividade de aproximadamente 20 toneladas por hectare para a gente poder igualar custo com a receita. E lembrando que esses valores aqui são de estudos antes da pandemia, então esses valores podem ter se alterado, devem estar mais altos, tanto o preço da venda quanto o custo de manutenção da área, de mão de obra, assistência, equipamentos e insumos principalmente. E bom, aqui estão algumas de nossas referências. Obrigado pela atenção.